Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wanda aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você esteja me vendo, estamos aqui novamente para mais uma aula, certo? Coloquei até um memezinho aí, certo? Mais uma aula, meu Deus, não aguento mais essas aulas online, mas é o jeito, né? Esperamos que toda essa situação se resolva logo e da melhor maneira possível para todos, certo? Então hoje nós vamos continuar nossa aula com métodos de separação de misturas. Tranquilo? Antes de começar a aula, quero deixar só uma coisinha aqui. Agora eu fiz um Instagram próprio para esse período online, na quarentena, certo? Então, esse Instagram vai ser específico para escola, trabalhos, essas coisas, certo? Pessoal é pessoal e esse daqui é o que eu vou trabalhar esses assuntos da escola, certo? Algum aluno que não tenha acesso ao Google Sala de Aula vai poder enviar as atividades por lá também, certo? Então tá aí o Instagram, professor Wander Menezes, certo? Professor underline Wander Menezes, você vai me encontrar lá. Tranquilidade? Vamos começar a aula, certo? Aula passada. Ai, professor, nem lembro da aula passada, certo? Aula passada, nós estudamos os materiais e que esses materiais eles estão presentes na natureza em duas formas, ou nas formas de substâncias puras ou nas formas de misturas, certo? Substâncias puras têm as suas propriedades bem definidas, certo? Em temperaturas e pressão ambiente. Tranquilidade, exemplos, a água destilada. A água destilada é água isenta de sais. O oxigênio, gás carbônico, certo? Ferro, entre outros. Porém, a maioria das substâncias elas não estão presentes na forma de substância pura, mas na forma de mistura. Já está falando, é quando tem dois ou mais materiais presentes numa substância só. Tranquilo? Essas misturas ela pode ser dividida em duas, certo? As misturas homogêneas e as heterogêneas. As misturas homogêneas, elas possuem apenas uma fase, ou seja, possuem apenas um aspecto. Por exemplo, se eu misturar oxigênio com gás carbônico, os dois são gases, eu vou saber a diferença dos dois? Não, ambos vai ter um aspecto só. Como tem apenas um aspecto, é uma mistura homogênea. Se tem homogênea, é uma fase, e uma fase é monofásica, certo? Outro exemplo, professor, água e álcool. Quando eu misturo, eu não sei quem é a água, não sei quem é o álcool, eu vejo uma coisa só. Como eu vejo essa uma coisa só, isso daí é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea já é diferente. A heterogênea eu vejo mais aspectos, certo? Exemplo, a água e o óleo, que é básico, né? A água e o gelo, areia e álcool, outros, pode botar exemplo aí, certo? Então, quando eu vejo essas diferenças de fases, certo? As fases são os aspectos. Então, quando eu vejo mais aspectos, essa é uma mistura heterogênea. Tranquilidade, heterogênea. Então, pode ser bifásica, trifásica ou polifásica. Bifásica são duas fases, trifásicas são três e polifásicas são quatro ou mais fases, certo? Isso daí foi a gente englobando a aula passada. Mas, Wander, se a maioria dos materiais estão presentes na forma de misturas, eu tenho como separar esses materiais um dos outros para poder pegar essas substâncias isoladas? Com certeza tem. Então, a aula de hoje é exatamente essa, a gente pegar e saber como é que separa essas misturas. Tranquilidade? Tem como separar as misturas? Mas é claro que tem. Mas é claro que tem, certo? Porque eu tenho duas coisas. Aí o que vai mudar dessa separação, certo? Tá aí o que eu falo, né? O que vai mudar é o estado físico, certo? De acordo com o estado físico da matéria, eu vou poder usar um método em relação ao outro, certo? Olha aí o que está dizendo. A maioria dos materiais extraídos na natureza é mistura, como eu falei anteriormente. Há vários tipos de misturas heterogêneas e elas serão analisadas de acordo com os estados físicos de seus componentes. Então, pronto. Não adianta pegar dois líquidos e filtrar.
retém, mas vou dar outro exemplo para ficar melhor. Não adianta pegar 2 líquidos e peneirar. Eu vou aqui, ó, 2 líquidos, água e óleo, eu vou aqui botar numa peneira. Não tem como. Por que não tem como? Não tem como, porque ambos vai passar, né? A pessoa, água e álcool, certo? Água e álcool. Aí eu boto assim, aí vai separar? Vai não, entende? Aí eu boto no filtro, não vai separar, certo? Então, eu tenho que saber de acordo com o material, de acordo com o estado físico. Eu tenho métodos específicos para isso. Tranquilidade? A gente vai ver esses métodos com calma. Essa aula vai se estender um pouco, mas ela é extensa mesmo, mas ela não é tão complicada. Filtração, certo? Método em que é utilizado um material poroso, que é o filtro, que retém partículas sólidas pouco solúveis e que deixa passar o líquido ou gás que estavam dispersos. Aí, ó, eu tenho um filtro, vamos aí, certo? Aí eu coloco um componente que tem praticamente um sólido no líquido, certo? O que que acontece? O sólido fica no filtro e o líquido passa no filtro, certo? Aí vai uma filtração. Um exemplo disso, professor. Tá aí, ó, quando você está preparando café, é um exemplo de filtração. Outro exemplo, professor, de filtração, o aspirador de pó. Você não está falando aí do gás? O aspirador de pó, ele retém o pó e o gás passa, certo? Então, tranquilidade e filtração é tranquilo. Você lembra do filtrar café que você vai lembrar isso daqui facilmente. Decantação. O que é decantação? É um processo de separação de mistura do tipo líquido-líquido ou líquido-sólido que se baseia na diferença de densidade e de solubilidade entre seus componentes. Ou seja, quando tenho 2 líquidos ou mais líquidos de densidades diferentes e de solubilidade diferente, o que quer dizer isso? Um é mais denso que o outro e um não tem insolubilidade, eles não se misturam, certo? Então, quando eu tenho essa diferença de densidade e solubilidade, eu posso colocar decantação, que é o exemplo da água e o óleo. Aí, aqui eu tenho uma coisinha chamada, deixa eu só colocar aqui, ajustar um negócio. Tá aqui. Eu tenho uma coisinha chamada funil de decantação. O que é o funil de decantação? Eu coloco aqui nesse funil, certo? A água, o óleo, aí eu misturo, certo? A água fica embaixo, o óleo fica em cima, certo? Aí tem aqui essa torneirinha, tá vendo? Vou até marcar aqui para vocês, certo? Tá vendo essa torneirinha aqui? Eu abro, eu deixo passar a água e o óleo, e quando começar a vir o óleo, eu fecho a torneirinha e fica retido. Então aí eu consigo separar a água do óleo, certo? Isso funciona porque eles têm densidades diferentes e solubilidade diferentes. Se fosse no mesmo conteúdo, não fazia isso, certo? A água e o álcool não fazia isso, mas a água e o óleo, por densidades diferentes e por solubilidades diferentes, é totalmente viável a decantação. Lembrando que o nome do funil é funil de decantação, porque ele é feito para decantação. Continuando, pessoal. Aí nós vimos a sedimentação. O que é sedimentação? Digamos que eu pego água, então recipiente com água e areia, certo? Aí eu coloco. Não, você concorda comigo que no começo ali você colocou, mexeu, fica tudo bagunçado, embaralhado, mas depois de um tempo a areia não começa a vir para baixo, certo? Isso aí é sedimentação, quando há essa paralisação, nem paralisação, quando há esse, como é que eu posso dizer, esse estanque dessa quantidade de sólido presente no líquido, certo? Então, ele vem para o fundo, ele sedimenta, certo? Isso é sedimentação, tá tudo misturado, mas depois de um tempo ele começa a ficar junto no fundo do recipiente, certo? Isso é sedimentação. Um processo que usa a sedimentação é a centrifugação. O que é a centrifugação? Tem uma centrífuga que consiste no aparelho que acelera o processo de sedimentação. Quando que é isso? Certo? Aqui no lado eu tenho o aparelho, certo? Aqui está o aparelho. E está aqui como funciona esse aparelho. Tá vendo que tem vários tubinhos? Num tubinho eu coloco o líquido e o sólido que você quer, certo? Tranquilo? Ele está lá todo misturado, não está sedimentado, certo? Aí, no outro oposto, ó, tá aqui, ó, coloquei aqui, certo?
No outro oposto, eu tenho que também colocar alguma coisa praticamente do mesmo tanto para dar equilíbrio, porque se eu deixar vazio, não fica legal. Tranquilo? Aí eu ligo a centrífuga. Quando ela começa a centrífuga, começa a vir esse movimento aqui, circular. É roda, 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 roda. Com esse movimento, o sólido fica no fundo do tubo e o líquido fica acima do tubo, conseguindo sedimentar mais rápido. Esse processo é muito usado para sangue, essas coisas assim, certo? E ele é usado para ir mais rápido. Realmente, quando eu estava no laboratório, na faculdade, tinha alguns processos que tinha que fazer sedimentação e que a gente não tinha tanto tempo assim, né? Colocava lá na centrífuga, em 30 segundinhos já estava pronto o nosso tubo de ensaio com a solução que nós queríamos trabalhar, certo? Vamos continuar. Catação, essa aqui é fácil, né? Método manual de separação é manual, né? A escolha de arroz ou de feijão para cozinhar é um processo de catação. Ah, meu filho, vai catar feijão, certo? Catação feijão, você está escolhendo o que você quer usar, podendo separar os feijão dos bagulho, certo? Então, dos gurgui, na verdade. Né? Então, essa catação é um processo de separação de mistura, lembrando que aqui diz que é manual. Também tem outro processo que é a peneiração, já está falando que usa uma peneira. Esse método é utilizado quando os sólidos apresentam grãos de diferentes tamanhos que são separados com o auxílio de uma peneira, cuja malha fina permite a passagem dos sólidos menores. Então, tá aí, ó, quando eu tenho estruturas de grãos diferentes, os maiores grãos ficam retidos e os menores passam. Um exemplo é separar a areia fina da areia grossa, né? Tranquilo? Separação magnética. Se tem separação magnética, tem a ver com magnetismo. Se tem magnetismo, tem a ver com ímã, certo? É aplicada quando um dos componentes apresenta propriedades magnéticas. Esse processo também é chamado de imantação, certo? Wando, o que é esse processo? Por favor, me explica. Digamos que eu tenho limalha de ferro, que é esse pozinho aí, cinza, e eu tenho areia. Como é que eu vou separar isso? Eu vou pegar um assim? Não é viável, não é possível, certo? Então, qual é a melhor forma de fazer, certo? O que é que ele fez aí? Ele pega esses grãos, certo? E pega um ímã. Ó, pega um ímã, certo? Quando ele pega esse ímã, se você reparar que tá aqui, ó, nos dois casos. Aqui é o ímã, aqui é o ímã, certo? Como a limalha de ferro ela é atraída, então ele pega um ímã, aí para atrair a parte da limalha de ferro e a parte da areia, ele pode colocar para o outro lado, como que tá aqui, ó. Aqui, a limalha de ferro e a areia, ele separou. Aqui, ó, a limalha de ferro e a areia, ele separou, certo? Então, tem que ser um composto que se já está indo com ímã que tem propriedades magnéticas e outro não. Tranquilo? Vamos lá. Tá terminando. Destilação simples. O que é uma destilação simples? Esse processo é aplicado para separar os componentes de misturas formadas geralmente, não é sempre, não, geralmente, por um líquido e um sólido não volátil, o sólido que não se vaporiza facilmente, certo? Então, vamos lá. O que está dizendo isso aí, ó? Vamos lá com calma. Tá vendo aqui, ó? Nesse meu balão, eu coloquei água e sal, certo? Água e sal. Tem como separar água e sal peneirando? Tem não. Catando? Não. Separação magnética? Não. Vê como tem várias coisas. Peneirando, assim, como o sal é líquido peneira, filtra. Opa, uns vai. Se tiver muito sal, pode ser que fique. Mas o sal dissolve na água. Ixi, mano. Então, talvez a filtração ela tire parte, mas não tire tudo, certo? Ah, tô entendendo. Então, como é que eu separo a água do sal, professor? Ó, tá aí, coloquei no meu balão, certo? A água e o sal.
e eu vou aquecer. Quando eu aqueço, a água ela se evapora a 100 graus Celsius e o sal a muito mais graus Celsius, certo? Então, o que acontece? A água evapora primeiro, então ela vira vapor. A água vai evaporar virando vapor, né? Certo? E ela, quando ela chega aqui, tá vendo esse funil aqui, ó? Eu vou fazer de vermelho. Esse funil aqui é o que a gente chama de condensador. O que é o condensador? Ele pega exatamente esse vapor e ele condensa, lembrando nas aulas passadas, condensação, processo do gasoso para o líquido. Então, no processo gasoso para o líquido, isso daí é uma condensação. Então, ele pega essa água que está evaporando e condensa para se transformar líquida de novo. Professor, não entendi, me explica. Eu tenho água e sal, eu quero separar os dois. Eu aqueço, como os dois eles evaporam, eles têm ponto de ebulição diferentes, a água evapora primeiro. Como ela evapora primeiro, ela vira vapor primeiro que o sal, certo? Aí, quando ela vai virando vapor, o vapor ele vai passar pelo condensador. O que é o condensador? É esse material que ele pega o vapor e transforma em líquido. E o líquido vai sair exatamente aqui, certo? Então, a água vai ficar aqui e o sal vai continuar aqui. Então, eu consegui separar os dois. Uma destilação simples, certo? Ele precisam todo um aparato, até melhor explicando assim, porque para fazer pessoalmente dentro do laboratório tem todos esses compostos, certo? Todas essas vidrarias, melhor falando. Destilação fracionada, pessoal. A destilação fracionada é utilizada para separar misturas contendo dois ou mais líquidos miscíveis que apresentam temperaturas de ebulição não muito próximas, certo? Tem que ter essa diferença de temperatura de ebulição. Lembrando, temperatura de ebulição, vamos lembrar. Temperatura de ebulição é a temperatura exata que um composto passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso é temperatura de ebulição, certo? Então é a mesma coisa, certo? Mesmo processo. Só que é dois líquidos. Esses líquidos têm que ter temperaturas de ebulição diferentes. Porque não adianta ter um em 100 graus e outro em 101. Olha a diferença mínima, certo? Um tem que estar em 100, outro tem que estar em 500, ou 400 e pouco, até mais, certo? Dependendo muito, certo? Muito dessas coisas, certo? Então é o mesmo processo. Aquece, o que tem o menor ponto de ebulição evapora primeiro, passa pelo condensador, certo? Aí essa parte vapor vai se transformar em líquido e aí eu consigo separar, certo? Um exemplo disso daí, talvez não com líquido, mas um exemplo disso daí é a parte da gasolina, o petróleo, certo? O petróleo, ele passa por esse processo, certo? Eu pego o petróleo e eu vou refinar ele, aí ele vai passar pela essa coluna de destilação, certo? Essa coluna, certo? Tem várias temperaturas diferentes. Ele começa aqui embaixo, aí depois os que ficam retidos passam por um canto, tá até aqui, ó. Passa por um canto que fica retido. Aí continua, né? Aí continua. Os que continua, aí se aqui, ó. Pronto, aí uns ficam retidos e outros continuam. Uns ficam retidos e outros continuam. Wanda, como é que eu vou saber quem é retido e quem não é? Vai depender muito da temperatura, certo? Os de menor temperatura são retidos primeiro, temperatura de ebulição. Os de maior temperatura de ebulição são retidos mais na frente, certo? Isso, cada um deles tem uma aplicação diferente de acordo com a sua temperatura, certo? Aí eu consigo separar cada um para a sua finalidade. Esses são alguns métodos de separação de misturas. E é hora de dar tchau, pessoal. Tá aí, ó, páginas 56 a 70 no livro didático. É onde se encontra esse conteúdo bem direitinho. Você pode ler. Ah, professor, não gosta de videoaula. Tá aí, leia, certo? Tá aí o livro. Leia aí, ó. O professor passou, certo? Aí eu deixei um memezinho, ó, torcendo para que toda essa situação de pandemia passe logo. Está sendo complicada para todo mundo, certo?
tem que colocar uma coisa na cabeça. Tá sendo complicada para todas as pessoas, certo? A gente não sabe lidar, é uma coisa assim nova para todo mundo, então, querendo ou não, a gente tem que ter um pouco de paciência, certo? Eu sei que tem gente que não tem paciência, mas tem que ter, certo? Nós, professores, vocês, alunos, as famílias de vocês, as nossas famílias, nossos amigos, certo? São coisas novas para todo mundo. Então, a gente está se adaptando e fazendo aquilo que pode, certo? Então, tá aí o livro. Se você tem dificuldade, passa para o seu colega, ó, tá aqui, ó, página do livro, tal, tal, tal. E também eu estou deixando um exercício. Esse exercício, se não me engano, são 5 questãozinhas. Eu estou colocando tanto no Google Sala de Aula, como também no Instagram, certo? Porque agora, vamos ver se com esse Instagram aí eu recebo mais atividades, certo? Já que tem muito aluno reclamando que não está tendo acesso ao Google Sala de Aula. Tranquilo? Então, lá no Instagram, @prof_Wander Menezes. Você me conta, você vai ter atividade por lá. Preferencialmente, me envie pelo Google Sala de Aula. Eu prefiro 1000 vezes que me envie. O Instagram não é para quem tem acesso ao Google Sala de Aula. Quem tem acesso ao Google Sala de Aula, fica no Google. Mas quem não tem acesso, quem tem acesso à rede social, envia por esse Insta. Tranquilo? Então, tchau, pessoal. Até mais.